Ora viva, este é o No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo e sejam bem-vindos a um episódio especial, porque hoje connosco em estúdio temos o treinador Luís Castro. Luís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Luís. Olá ao Tomás e olá ao Rui. Olá, Diogo. Olá, Viva Diogo, cumprimentos a todos. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Luís Castro nasceu em Vila Real há 103 anos e foi defesa nos tempos de jogador. Como treinador tem mais de 150 partidas na Primeira Liga, na qual se estreou com o Penafiel no início do século, seguindo-se outras experiências com o Porto, o Desportivo de Chaves, o Rio Ave e a mais recente com o Vitória, em Guimarães. Em 2019 emigrou, desfazendo as malas na Ucrânia, onde foi campeão com o Shakhtar Donetsk e provou o sabor da Liga dos Campeões. Depois esteve no Al Duhail do Qatar e o seu último trabalho aconteceu no Al Nassr de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita. Pelo meio, entre 2022 e 2023, treinou o Botafogo, que vimos no fim de semana a ganhar a Copa Libertadores com Artur Jorge, mais um português a conquistar a prova, sucedendo a Jorge Jesus e a Abel Ferreira. Foi também o 6º ano seguido em que uma equipa do Brasil conquistou a competição mais importante de clubes na América do Sul. Luís, eu quis começar por aqui, por esta lembrança mais recente que aconteceu com o Botafogo, para falarmos não do Botafogo em si, mas do Brasil, porque o Luís tem a experiência de ter trabalhado lá. E se calhar pode ter mais, não é? Sim, não sabemos ainda. Mas pronto, a minha primeira questão é, para um treinador habituado ao contexto europeu, habituado a trabalhar por cá, como é que é, de repente, cair naquele microcosmos de futebol que é o Brasil? Obrigado pelo convite. Falar sobre futebol é algo do qual eu gosto muito, e com pessoas que também gostem de falar e que entendam do fenómeno, ainda melhor. Trabalhar no Brasil é trabalhar num país que vive o futebol de forma intensa, em que o vive desde que se abre os olhos até que vamos dormir, e em que é uma paixão evidente. Dentro dos estádios, fora dos estádios, no café, no restaurante, na praia, o futebol sente-se em qualquer canto do Brasil. E é muito gratificante poder passar no Brasil e trabalhar lá. E falar do Brasil é falar da minha experiência lá, no Botafogo, e falar do Botafogo é dar os parabéns ao Artur Jorge e a todos os botafoguenses pela forma como conquistaram a Libertadores e da forma bem encaminhada que está o campeonato. Um clube que eu tive muito prazer em representar e que é com satisfação que eu vejo a ter êxito. As pessoas, acho eu, cá em Portugal não têm muita noção às vezes do que é trabalhar e orientar uma equipa no Brasil, porque, sei lá, os plantéis são muito maiores em termos do número de jogadores, às vezes há jogos a cada 2 dias, as viagens dentro do Brasil são enormes, portanto há aqui uma série de condicionalismos que afetam logo a forma como se treina e trabalha no dia-a-dia. O planeamento é fundamental no futebol e em qualquer área da vida. Um planeamento familiar garante que não garante tudo, não garante sucesso, mas garante pelo menos que nós façamos umas previsões sobre aquilo que nos possa acontecer na vida. É como no futebol. Nós no clube ali é decisivo o planeamento. Perceber que vamos ter 60 jogos, perceber que se vai jogar um estadual, um Brasileirão, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, e que tudo isso tem que ser olhado de uma forma transversal, e para nós fazermos essa travessia
ao longo da época temos que ir bem munidos e bem preparados. E já agora, Luís, os brasileiros atribuem uma importância muito alta à Copa do Brasil, por exemplo, como claro à Copa Libertadores. Ou seja, em Portugal e na Europa em geral, a taça está abaixo do campeonato, mas lá a Copa do Brasil tem um peso realmente muito alto. Sim. E financeiramente então uma diferença considerável mesmo. Sim, também por isso é prestigiante. Todas as competições o são, mas nós sentimos efetivamente que a Copa do Brasil e como diz, eu não a joguei a Libertadores, mas os colegas que a jogaram sentem esse prestígio da competição. E isso não é vivido, e então o planeamento é decisivo. É decisivo para nós e como diz, não se pode ir com 24, 25 jogadores para meia época, tem que se levar 30 e poucos jogadores. Mas Luís, e aproveito para reforçar o gosto por tê-lo aqui connosco, como é que se passa de uma realidade metódica, excluindo aqui os fatores extracampo que vão afetando a Ucrânia de várias formas e o Shakhtar em particular, mas excluindo as questões extracampo, o Shakhtar é um clube muito metódico, com um processo de identidade bem vincado. Como é que se salta dessa realidade para a realidade oposta, um contexto mais caótico, onde se joga mais do que o que treino, onde as condições de treino, dos relevados, se calhar das viagens também não são as perfeitas? Como é que o Luís se encaixou neste puzzle? A organização é fundamental em qualquer país do mundo. E dotámos o Botafogo dessa organização e rapidamente começámos a trabalhar com as condições que são exigidas a um clube de nível alto e que queira atingir conquistas, e isso é algo que nós treinadores temos que ter essa capacidade de nós temos que perceber o que encontramos e rapidamente temos que implementar aquilo que é o exigível para caminharmos de forma mais suportada ao longo de uma época. E eu acho que isso é uma exigência que o nosso trabalho quer de nós e que nós temos de dar. Temos de perceber rapidamente tudo e depois à nossa volta ter um staff que responda de forma eficaz a tudo aquilo que é necessário para nós. Mas a organização decisiva, tudo aquilo que nós quisermos fazer no meio do caos ou decidir no meio do caos, já sabemos que os resultados não serão os melhores. Mas que melhorias é que foram essas nas diversas áreas? Sabemos também, vendo de fora, que o dono do Botafogo neste momento, aparentemente, e repito, vendo de fora, dá muita importância ao clube, ao desenvolvimento do clube. Teve a Intex ser um aliado nesse sentido, na melhoria das diversas áreas do clube. Um clube que esteve na Série B, convém não esquecer. Sim, quero lhe dizer que o mais importante de tudo é aquilo que acabou agora de acontecer ao Botafogo. Isso é o mais importante. Ter ganho a Libertadores, ter o Artur Jorge como o grande mentor dessa conquista, suportado por uma torcida que apoia de forma entusiasta o clube, e que isso foi um staff que odiou, certamente, que permitiu chegar tão longe e chegar ao cume da montanha. Portanto, esse é o trabalho mais difícil. Foi feito aquilo que eu fiz é uma gota d'água no meio daquilo que é necessário para se atingir o top, ok? Agora, aquilo que construímos um novo centro de treinos, não tínhamos sítio para treinar, tivemos vestiário ao final de 10 meses, foi construído e conseguimos conseguimos ter um sítio onde comíamos todos juntos, um refeitório, tínhamos os voos fretados, portanto conseguimos construir. Mas o mais importante, eu acho que não é muito importante eu falar disso agora. Já falei o que tinha a falar sobre agora o mais importante é ressalvar aquilo que o Botafogo conseguiu este ano com o Artur Jorge e o grande trabalho que ele fez com a sua equipa técnica, juntamente com a estrutura diretiva do Botafogo e juntamente com a sua torcida.
Eu aproveito só para fazer uma pergunta e antes disso até faço uma afirmação, obviamente dar os parabéns ao Artur Jorge, o trabalho é absolutamente notável e a todo o staff, incluindo uma forte comunidade lusa, mas eu acho que muito deste sucesso que o Botafogo acabou por ter, independentemente de ter todo o mérito o Artur Jorge, começou a ser feito com o planeamento que o Luís Castro incutiu dentro do próprio clube, ou seja, houve claramente uma reestruturação do clube, uma reestruturação profunda, e a minha pergunta ia um bocadinho ao encontro disto, Luís. Na primeira época, se bem me recordo, o Luís nem sequer se chega a disputar o campeonato estadual, que é, do meu ponto de vista, algo importante para a adaptação de um treinador português ao Brasil, porque lhe permite, não tendo muito tempo, poder avaliar jogadores, poder ter alguma capacidade para rodar a equipa. O Luís entrou praticamente com competição, sem capacidade para fazer microciclos semanais, porque se joga muitas vezes domingo-quarta, e isto não havendo Libertadores, mas a minha pergunta era mais neste sentido. Da primeira para a segunda época, em que o Luís já teve depois mais capacidade de planeamento, todo o trabalho que fez de background no clube, porque é mais o clube do que a equipa, é o clube, sentiu as diferenças para a segunda temporada, que obviamente também são visíveis a nível de resultados e toda a gente sabe aquilo que aconteceu, que o Luís abandonou o Botafogo, o Botafogo claramente disparado na liderança do campeonato. Quero aqui referenciar o seguinte, e isso deixa-me confortável. Eu não me quero colar minimamente ao êxito do Botafogo, nem estou eu a fazer isso, Artur Jorge. fazer isso. Totalmente quero descolar-me claro disso. Que sim. Mérito todo ao Artur, à sua equipa técnica, ao staff, não quero colar minimamente, mas sim, notou-se a partir do momento que ao longo de uma época se substituem 23 jogadores do plantel. Exatamente. Ao longo da época, claro que se tem que notar uma melhoria. A partir do momento que se encontra um centro de treinos ao iniciar a segunda época, o que não tínhamos na primeira época, claramente que se sente um novo relevado, embora artificial, mas de muita qualidade, ao contrário daquilo que se tinha, que deu paz ao jogo. Claramente eu usufruí na segunda época de condições que não encontrei na primeira época, mas isso é um trabalho de todos, não é um trabalho meu, é um trabalho de todos que participaram no dia-a-dia na construção do novo Botafogo e de uma nova mentalidade no Botafogo que o Artur e todos os treinadores que passaram depois de mim ajudaram a construir. Claro que sim. É possível neste quadro do futebol brasileiro, nesta altura, ter sucesso sem uma SAF, um investidor? SAF é a nossa SAD, é equivalente para a tradução portuguesa. É possível ter sucesso num clube brasileiro que não tenha de facto esta força financeira e estrutural no presente? Não consigo avaliar, não é a minha área. Posso fazer uma análise muito superficial sobre aquilo que senti e que sinto, mas claramente a disponibilidade financeira para investimento é decisiva para ter os melhores. E o Botafogo tem excelentes jogadores, o Luís Henrique, o Tiago Almada, foram contratados. Sim, foram bem, e é um grande trabalho do Botafogo, é um grande trabalho do Alessandro Brito, o diretor de scouting do Botafogo, em que vários clubes têm, mas ele conseguiu detectar e conseguiu que o clube acreditasse naquilo que o Artur Jorge e que o departamento de scouting e que, fundamentalmente, que o Artur Jorge indicou, não é? Isso eu acho que a relação de confiança nas instituições é decisiva para se atingir o sucesso. Acho que há 5 vetores que são decisivos para o sucesso: presidente, diretor desportivo, treinador, elenco ou plantel e academia. A visão tem que estar muito assente e muito bem sintonizada nestes. Há um destes elementos que está a falhar, provavelmente o futuro do clube falha, porque a academia é necessária para construir, entre aspas, jogadores de qualidade para alimentar, porque não pode um clube constantemente andar a comprar. E o modelo de negócio é fazer evoluir jogadores ou é contratar, eles evoluírem, renderem no clube e depois partirem para o negócio. O elenco ou o plantel tem que estar muito equilibrado e tem que ter jogadores muito do mesmo nível, pelo menos 22, 23 jogadores ao mesmo nível, porque muitas vezes nós temos que tirar de um jogo para o outro, tirar 11 e colocar 11.
o treinador tem que estar alinhado com o presidente e com o diretor desportivo, e estes têm que estar alinhados com o treinador, porque vai haver uma pressão muito grande ao longo da época sobre fundamentalmente estas 3 unidades do processo. E elas ou têm a capacidade de aguentar a pressão, ou se abanam à mínima pressão. E a pressão é muita, porque aquilo que de melhor acontece a um adepto é ganhar e poder atravessar 2-3 dias até ao próximo jogo com a vitória em cima e vestir a camisola. O Brasil é um mundo de camisolas de futebol na rua. E então o orgulho que tem de se ter, a satisfação que se tem, a emoção que provoca nós vestirmos a nossa camisola de manhã e sairmos para a rua porque a nossa equipa ganhou, é diferente de vestir a camisola que empatou ou que perdeu. Esse é o motivo de orgulho das pessoas, e a cultura é algo que nós ou entendemos quando chegamos a outros pontos do mundo e respeitamos essa cultura e percebemos porque é que as pessoas a subiam nos estádios, porque é que as pessoas não estão contentes quando os resultados não estão a correr bem. Não estão a correr bem porque aquilo é a vida das pessoas que está ali. O pulsar do estádio, o coração do estádio é a sua massa associativa. São os seus adeptos. E no Brasil sente-se muito esse espírito de... Não é bem pressão nem cobrança, mas isso às vezes passa muito para Sim, mas os jogos e para um estádio é um mundo de emoções. É sentimentos que provocam a todas essas emoções que provocam-nos sentimentos de tristeza ou sentimentos de alegria. E vida é isso, vida é emoção. Mas acompanhando esse raciocínio, então podemos afirmar que de facto o resultado pesa muito mais do que o processo de jogo, e até que ponto é que o Luís no Botafogo conseguiu ter orgulho, não apenas nos resultados, porque essa parte, enfim, será evidente, mas no resto, ou seja, na forma como a sua equipa jogava, sentiu que era sua, ou haveria coisas, claro, que noutro contexto eventualmente faria de outra forma? Nós gostamos sempre de sentir que a nossa equipa espelha aquilo que nós somos enquanto treinadores e transporta as nossas ideias para dentro do campo. Eu digo sempre que a minha carreira devo aos meus jogadores. Foram eles os intérpretes de tudo aquilo que eu pensei e penso de futebol e penso de treino e penso de ideia de jogo. Eu devo a todos eles, desde que comecei a minha carreira, devo a todos os meus jogadores essa carreira. Portanto, são eles. Agora, que o resultado é mais importante, sim, porque nós o que mais interessa, quando termina um jogo eu vou a uma conferência, e se eu disser para si que é o jornalista que me questiona, eu digo-lhe: olha, eu tinha 3 jogadores lesionados, houve 2 jogadores que estavam com cartão vermelho, o relevado estava mal, o que é que isso interessa? Não interessa para nada, eu não tenho que falar em nada disso. Isso não interessa nada para ninguém. A única coisa que interessa é: ganhaste ou perdeste? O que é que aconteceu durante o jogo? Não é se jogou o António ou o José Manuel, ou se faltou o Ricardo. Isso não interessa para nada. Isso é estar a chover no molhado. Okay? Isso interessa para eu esbater um pouco aquilo que é a minha tristeza enquanto treinador. É assim, no próximo já tenho estes gajos e pode ser, então já vou outra vez mais forte. Mas é para mim, para quem me está a ouvir, para a minha massa adepta, para a empresa, isso não interessa. Tem que filtrar a mensagem. Claramente. As pessoas hoje as coisas são muito mais cristalinas, menos... o que interessa é o resultado, efetivamente, e é aquilo que os nossos olhos viram, não é aquilo que ficou durante a semana para trás num centro de treinos onde nós fizemos um conjunto de coisas. Resultou muito bem, não resultou muito mal, e partimos para o próximo. Sim. Deixar só aqui também 2 notas de curiosidade sobre aquilo que já falou até o momento, Luís. Uma questão, e relaciona-se até com algo que nós falámos há cerca de 8 anos quando esteve no Rio Ave, é que eu nunca me esqueço da sua conferência de imprensa de apresentação, porque foi uma conferência de imprensa de apresentação no Rio Ave completamente diferente daquelas a que eu tive habituado ao longo de toda a vida, e para quem não sabe eu sou de Vila de Conde e cheguei a trabalhar no Rio Ave. E um aspecto que tocou, tal como voltou aqui a frisar, é a questão cultural, ou seja, saber qual é a cidade, de que é que se vive na cidade, o que é que as pessoas pensam na cidade. O Luís, por exemplo, quando foi para o Botafogo, preparou-se claramente para isso antes, correto? Sim,
para a história do clube. Verdade, porque eu também tenho a ideia que na sua primeira conferência no Botafogo falou muito sobre a história do clube, sobre as grandes referências do clube como futebolistas e que são muito importantes também para aproximar o adepto do novo treinador que chega e sobretudo não sendo um treinador brasileiro. Até porque o Botafogo, e já lhe passo a palavra, também vive muito, ou vivia, porque agora está a conseguir ter sucesso, vivia muito dessas figuras do passado. Houve aqui um certo intervalo de vitórias, digamos assim. As vitórias são efêmeras e as vitórias provocam fama. O prestígio é eterno e o prestígio é algo que se conquista com a seriedade que nós colocamos no caminho. Verdade. O Botafogo será sempre um clube de prestígio como tantos outros no mundo. Porquê? Porque ao longo da sua história teve jogadores e teve um caminho que mesmo nos momentos difíceis soube ultrapassar e soube continuar a caminhar. Então, aquilo que eu disse quando cheguei foi isso, que o Botafogo vivia muito daquilo que era o prestígio conquistado ao longo da sua vida, também por os jogadores que tinha entregue à seleção brasileira, que tinham sido pentacampeões, e nomes como o Didi, como o Garrincha, como o Nilton Santos, como o Jairzinho. Pronto. Portanto, é fundamental nós percebermos onde vamos aterrar, porque se não fizermos isso, eu acho que entramos num aquário que não é o nosso aquário. Nem mais. E aí pode ser fatal para nós. Portanto, aquilo que eu digo sempre é sempre que nós viajamos para qualquer zona do mundo ou mesmo dentro do nosso país e mudamos, um Sport Lisboa e Benfica, um Sporting Clube de Portugal não é igual ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não é igual são todos diferentes. Treinar uma equipa não é a mesma coisa que treinar outra, mas os mesmos plantéis, exatamente o mesmo plantel no Futebol Clube do Porto, agarramos nos mesmos jogadores e vem para o Benfica ou vem para o Sporting são plantéis com produção totalmente diferente. As culturas dos clubes são totalmente diferentes. É preciso nós, treinadores, percebermos isso e percebermos quando entramos se vou à casa do Diogo, ou se vou do Rui, ou se vou do Tomás, eu tenho que vos conhecer. Se me convida é porque me conhecem, é porque eu vos conheço. Então quando entro eu sei que o Diogo pode ter uma filha de 3 anos, eu tenho que levar uma prenda. Tenho uma filha de 15 anos. Há uma adequação. Eu não posso entrar numa casa fazer um trabalho de casa. Não posso entrar na casa de e levar uma prenda para uma criança de 3 anos e encontro a sua filha, afinal tem 10. Não é? Portanto, nós quando entramos numa casa temos de saber o que vamos fazer a essa casa e temos de perceber o que é que essa casa consome. E mesmo assim muitas vezes não chega, que somos corridos logo. E depois a outra questão foi algo que falou e também me parece interessante, embora não estejamos longe de querer resumir esta conversa ao Brasil, mas é só mesmo uma questão, porque muito provavelmente também o podcast será ouvido por muitos amigos brasileiros que sabendo que o Luís está aqui, estarão muito interessados em ouvi-lo. Uma questão que me parece, e é uma interrogação que eu já fiz até com treinadores com quem eu trabalhei no passado e que passaram pelo Brasil. O Luís não acha que é dado demasiado peso ao estadual, mesmo a nível dos resultados, quando o estadual devia ser muito mais uma pré-época? Ou, por exemplo, também, e juntando a essa questão, não acha que o estadual podia ter outro formato de forma a permitir que as equipas tenham uma pré-época à europeia? E se não sentiu essa falta, independentemente das coisas depois terem começado a correr muito bem, então na segunda época nem se fala, a nível do Botafogo? Eu compreendo aquilo que o Rui está a dizer e teoricamente está tudo muito certo. Certíssimo. Mas agora entra o lado cultural. O cultural do Brasil. Claro. Um mês de férias sem futebol, certo, sem aquilo que nós mais gostamos, sem aquilo que mais queremos. Quando começa eu quero o quê? Quero vitórias. Futebol a sério, não é? E futebol a sério, e vitórias. E contra o rival do lado. Nem mais, é isso. Fluminense, Vasco, o Carioca está cheio de Botafogo e Flamengo. Logo estes 4 ali. O que é que eu quero? Quero ganhar. Portanto, óbvio, estar a dizer que é uma pré-época é realmente uma pré-época. É realmente uma pré-época. Pode-se relativizar um bocadinho. Mas essa percentagem de relativizar a importância é uma percentagem mínima em relação àquilo que é aquilo que falávamos há bocado. Agarramos no mesmo estadual
e vamos fazê-lo aqui em Portugal, óbvio, ele tem um impacto diferente daquilo que tem no Brasil. O Brasil vive futebol, pronto, e ainda bem que o vive, que é entusiasmante. Certíssimo. É fantástico nós trabalharmos no futebol brasileiro. É fantástico porque é uma emoção que provoca sentimentos constantemente. Os estádios são de 40 mil, 50 mil. O ambiente de um estadual ou de um ambiente de um derby, falando no caso do Carioca ou de um clássico, falando também com um embate com os principais clubes de São Paulo, é algo que é inexplicável praticamente, não é? Parabéns ao Brasil pela forma como vive o futebol. É realmente Certíssimo. Um país de futebol, é realmente um país onde nós, quando chegamos entrar no Nilton cheio, ou no Maracanã cheio, ou no Mané Garrincha cheio, ou no estádio na Arena, por aí fora. Em todo o lado. Onde chegamos, Fortaleza foi o meu primeiro jogo com 50 mil ou 40 mil lá dentro. Fortaleza Botafogo. E é uma coisa. É muito bom viver esses períodos da nossa vida, para quem gosta de futebol e quem o ama como eu. Adorei trabalhar lá. Luís, pelas palavras que nos deixa, percebe-se que claramente guarda uma ligação especial ao Brasil e, claro, também ao Botafogo. Passando, se calhar, até para a saída, não precisamos, obviamente, que se explique sobre a decisão, já se explicou inúmeras vezes. Mas não vou falar disso. Não, exatamente, mas o que é que pensa agora sobre isso? O que eu penso? Não penso. Não penso, é passado. Neste momento, falar de Botafogo é dar os parabéns ao Botafogo pela grande conquista que fez na Libertadores. Acho que é um feito fantástico. Quando o John Textor falou comigo, disse: quero tornar este clube um clube vencedor. O nosso planeamento é este. Ao terceiro ano, a disputar Libertadores e tentar ganhar e ser campeão ao terceiro ano, no primeiro e segundo ano, preparar bem para tentarmos fazer subir de forma gradual. Atingiu esse sucesso com Artur Jorge, com outros treinadores que passaram lá depois de mim. Fantástico, é uma prova cabal de que algo bem planeado e por pessoas competentes pode-se atingir os objetivos. Luís, passando um bocadinho mais para a frente, o Luís é conhecido há muitos anos como um treinador que gosta de meter as suas equipas a mandarem no jogo, a serem protagonistas, futebol ofensivo, a construírem apoiado de trás. Em que equipa é que sentiu que atingiu o ponto repousado do seu processo? Em que olhou e disse: pronto, sim senhor, os jogadores sabem todos o que é que têm que fazer, quando é que têm que fazer? A níveis, como vocês sabem, eu percorri níveis diferentes de exigência ao longo da minha carreira. Descontando níveis. Exato, porque é diferente o Rio Ave, do Chaves, do Vitória, do Shakhtar na Champions. Mas acho que há dois momentos da minha carreira onde eu sinto... eu acho que o Rio Ave jogava bem. Muito bem. Jogava bem. Era também servido de muito bons jogadores. Sem dúvida nenhuma, mas não me custa nada. Eu escrevi isso no Expresso na altura. O Rio Ave era a equipa que jogava melhor futebol naquela temporada. É a minha opinião, obviamente. Acabámos a um ponto de, acho eu, a 2 ou 3. Há um jogo ali que há jogos que nos marcam. Sim. Verdade. Ok, vamos, mas ok, seguimos. E o Rio Ave é um dessas equipas. Outra equipa é o Chaves, onde eu senti uma equipa a jogar bem, e outra equipa é o Shakhtar, o primeiro ano de Shakhtar. É uma equipa que chega à meia-final da Liga Europa, campeã com recorde de pontos de vantagem sobre o Dinamo de Kiev, 23 pontos de vantagem, servida por grandes jogadores de seleção. Mas onde essa equipa, aliás, ganha no Bernabéu. Essa equipa ganha em Valdebebas. Stefan. Sim. Isso mesmo, mas o futebol tem uma coisa muito interessante. Vou aproveitar este momento para o dizer, porque nós às vezes no futebol procuramos explicações, e a equipa bem mentalmente e mal mentalmente, e fisicamente mal e fisicamente bem, mas o futebol tem situações que, por muito que eu procure explicações para elas,
muitas vezes eu não o consigo entender. Eu que gosto tanto dele e ele às vezes não me dá respostas que eu procuro. E nessa época que refere de ganhar ao Real, ganhámos no Real 3-2. Sim. Já tínhamos aberto com o Inter 0-0. Ganhámos no Real 3-2. As minhas contas estavam bem encaminhadas, não é? 4 pontos à segunda jornada. Recebíamos o Borussia em casa, ganhámos e fazemos 7 pontos ao fim de 3 jogos e está encaminhado para os oitavos. Recebemos o Borussia 6-0 ao Borussia em casa, em Kiev. Aquele momento em que nós queremos subir as escadas do Estádio Olímpico e elas 4-0 ao intervalo, aquilo já não se vai muito bem. Termina o jogo 6-0 e vira aí e vira para a segunda volta Da fase de grupos. E vamos ao Borussia. E vamos ao Borussia e vamos tentar retificar o resultado e levámos 4. Nos 2 jogos com o Borussia levámos 10, depois de ter ganho no Real. E depois recebemos o Real. E disse bem, agora a equipa está destruída. Temos tramados. Recebemos o Real e ganhamos 2-0. E o Real do Varane, do Benzema, do Vinícius Júnior, do Casemiro, de toda essa gente, do Marcelo. Portanto, muitas vezes procuram-se explicações, procura-se a saúde mental aqui, mais saúde mental ali. Não houve psicólogo nenhum que entrou depois dos 10. Foi a equipa que continuou a acreditar naquilo que era um processo que nós tínhamos, continuou a acreditar numa ideia e no qual nós trabalhámos sempre da mesma forma e bem. Só que muitas vezes o futebol vira-nos as costas e os resultados viram-nos as costas. Hoje em dia, por vezes, demasiada responsabilidade ao treinador, ou desde fora entende-se muito o jogo a partir dos treinadores e por vezes esquecendo um bocadinho ou menorizando até o papel dos jogadores. Pergunto-lhe. Eu acho que o líder, que é o treinador, deve puxar para si toda a responsabilidade e deve assumi-la por completo. Mas isso para fora. É por isso que não, mas mesmo dentro nós devemos assumir juntamente dos jogadores, junto dos jogadores, eu sou o líder, eu sou o responsável, vocês só têm que trabalhar. Nada mais. Tem que fazer isto que está decidido e nós assumirmos por completo. Porque nós queremos que... Nós sabemos que toda a gente tem responsabilidade. Nós sabemos isso. Os jogadores têm responsabilidade, o diretor desportivo, o CEO, o presidente, o departamento de saúde, todos têm. Mas há uma unidade que é decisiva em todo o processo. É o treinador, e o treinador tem que assumir por completo. E assumir não é através de uma palavra. Eu assumo a responsabilidade. Não, é no dia-a-dia, na prática. Porque a palavra esgota-se na própria palavra. A ação esgota-se no movimento, no agir, no fazer. Okay? E o fazer é muito mais importante que o dizer. Há pessoas que não dizem nada, mas são exímias em fazer. Eu adoro essas pessoas que são exímias no fazer. Eu quando o falar, eu estou aqui a falar, não é nada. Aquilo que eu estou a fazer não é nada para a minha profissão. Nada. O mais importante da minha profissão é o fazer. O treino, o desenvolvimento do treino, o exercício, a forma como eles se expressam no exercício, o grau de satisfação do exercício, o que é que o exercício tem a ver com o jogo, como é que o jogo tem impacto na semana de trabalho e no conjunto de exercícios. Isso é que é o mais importante, isso é que é a minha máxima responsabilidade, que é no fazer. Mas, por exemplo, Luís, durante um jogo é impossível um treinador controlar o grau de concentração que o jogador tem em certo momento, ou se está ansioso, ou se tem, sei lá, um nervo cénico porque olha para o estádio, está cheio, está muito barulho e aquilo trema um bocadinho. Essa parte do treinador é muito difícil de controlar. Diogo. Mas o jogador já sabe que existe no mundo do futebol para isso, para entrar num estádio cheio, sim, para perder, para ganhar, para passar por momentos de grande stress, para destruir o corpo ao longo de 90 minutos. Para o treinador existe para destruir o seu corpo, a sua cabeça, tudo aquilo que é
tudo aquilo que é exigido no jogo ele tem que se entregar por completo. Nós sabemos que existimos para isso. Eu já sei que no final de um jogo estou esgotado, estou destruído, que preciso de 48 horas para recuperar, como os meus jogadores precisam de recuperar, eu também preciso recuperar. Mas isso é algo que nós já transportamos connosco. Isso é a exigência da profissão. Isso não nos temos que lamentar de nada. É isso, é a nossa profissão. Sim, lamentar do quê? Lamentar eu acho que porque a profissão é muito exigente e tem que ganhar sempre. Sim, temos que ganhar sempre, é exigente e é isso, e é para isso que existimos. Já sabemos que não vamos ganhar sempre, e já sabemos que quando perdemos ainda vamos mais destruídos do que porque essa destruição que nós temos, as pessoas pensam assim, mas este gajo está a falar de quê? Destruição. Sim, da tensão do jogo, do momento do jogo em que nós temos de decidir as coisas às vezes em 5 segundos, quando há um vermelho, quando há uma lesão inesperada, quando se sofre um golo, quando as pulsações vão lá para os 150, quando a bola se aproxima da nossa baliza, quando estamos a levar sufoco, às vezes de equipas de grande dimensão e que nos empurram para trás e que não nos deixam sair, quando nós temos um plano de jogo e as coisas não estão a sair, tudo isso nós temos de dar respostas, e temos de dar respostas de forma lúcida. Isso é que, se isso nos provoca emoções e sentimentos, nós temos que lutar contra essas emoções e contra esses sentimentos, e é uma violência. Mas pronto, é uma violência que nós estamos adaptados desde pequenos, não é? Eu cheguei aos 11 anos e desde os 11 anos que eu comecei a jogar futebol, que é uma violência perder, é uma violência jogar contra o adversário. Não há adversários invisíveis, são adversários que estão presentes. É tal o fazer. É ali que nós temos de nos entregar por completo. Mas eu adoro o jogo, adoro essa distribuição. E Luís, foi um bocadinho isso que marca uma diferença por ter, por exemplo, referenciado como uma das suas equipas de bandeira, e muito bem, o Shakhtar da primeira época, e fazer o discernimento em relação ao Shakhtar da segunda época, que talvez também por ter vivido nessa montanha emocional da Champions não tenha feito o campeonato que o Luís quereria, e obviamente aqui o Luís já falou e muito bem que o principal objetivo é sempre vencer, mas o Shakhtar perde esse campeonato, e imagino para si tenha sido uma desilusão enorme, como podia ter chegado bem mais longe na Liga Europa, e depois teve aquela eliminatória com a Roma em que foi manifestamente infeliz. Mas é um bocado isso. Há projetos Exatamente. no futebol, Rui, e o projeto, isso. Quando eu sou contratado, o projeto temos o Marlos, o Tyson, o Stepanenko, Verdade. O Piatov na baliza, temos o Krivstov, Marcos António. Não, mas esse já é o lote. Sim. Não, é aí. Ah. Temos esse, e depois temos o Marcos António, o Dodô, o TT, o Solomon, o que cresceu Sican, consigo em Guimarães, o Sudakov, não é? Todos esses. Verdade. Então o projeto estes estão a acabar e temos que introduzir estes. óbvio. Okay? O Piatov sai, entra o Trubin, termina o Marlos, começa a acabar, e o Tyson, e começa a tomar conta do lugar o TT e o Solomon. Portanto, e começa a entrar, e basta o Marcos ver onde é que eles estão hoje em dia. Portanto, e era um gosto de ver jogar Tyson, Marlos e por aí fora. Era, mas tem chega ao fim, projeto, exatamente. O projeto do clube nem é eles chegarem ao fim. O projeto do clube vamos começar a introduzi-los, porque o futuro passa também por estes. O modelo de negócio é esse. Então há que pagar uma fatura. A fatura é darmos espaço ao Dinamo de Kiev, que quer também ganhar nessa transformação que tem que se fazer no clube, para se depois ganhar mais à frente. Muitas vezes tem que se perder para se ir ganhar à frente. Okay. E não sei se concorda comigo, Luís, obviamente eu não vivi essa experiência lá, o Luís viveu. O regresso do Mircea Lucescu não viciou um bocadinho as coisas em termos dessa temporada? Essa temporada o Lucescu tinha sido... É uma lenda. É uma lenda dentro do Shakhtar. É uma lenda dentro do futebol, até pela idade ao qual treinou. Claro que sim. E instala-se naquele que é o adversário principal do Shakhtar. E ao início teve muitas críticas por parte dos adeptos. E só que apanha também um Shakhtar não em continuidade, mas um Shakhtar em transformação. Em renovação. Então aproveita muito bem esse fator e vence o campeonato, e aí deixa-me a mim em dificuldade durante a época, e pronto, mas é um processo de reestruturação e de transformação e de planeamento, e faz parte da vida dos clubes.
Independente das coisas na Ucrânia terem mudado, mas o Luís já sentiu os primeiros efeitos daquilo que viria a seguir-se. Mas a verdade é que é olhar para os meninos que o Luís lançou na segunda temporada no Shakhtar e ver onde é que eles estão hoje. Isso quer dizer muito também do que se trabalhou. Mas sabíamos que eles tinham Claro qualidade, que sim. mas sabíamos que eles tinham de tomar o seu lugar em detrimento de outros que estavam a acabar. E felizmente o Sudakov é o 10 da seleção ucraniana. Óbvio. O Trubin é o 1 do Benfica, o TT continua o seu caminho, o Solomon também bem em Inglaterra. Portanto, sabíamos que tinha de ser assim. Luís, Nem mais. esse salto de clubes como o Chaves, o Rio Ave, depois para um Shakhtar, acontece muito, na minha opinião, e o Luís vai dizer se concorda ou não, pela ideia de jogo que apresentou nesses dois clubes, até porque o Shakhtar valoriza também esse futebol ligado, de racionalidade, de... E Tomás, jogar só o Vitória, que eu acho que o Vitória também foi muito Sim, importante. eu ia falar dele. Também eu não coloquei falar. porque é um clube, apesar de tudo, com outras ambições Óbvio. habitualmente, Óbvio. mas enfim, também Eu ia viveu falar do algumas Vitória. dificuldades. Mas no fundo é isso, como Não, é mas que o dificuldades- treinador se posiciona nesse sentido? Desculpa só interromper-te e não, a tua questão, Tomás, que é o Vitória, atingimos aquilo que era o objetivo da época. Não digo dificuldades do Vitória, Luís, digo dificuldades do próprio Vitória para Sim. se juntar ao patamar, vendo-o de fora, em que o clube queria estar. Foi uma equipa toda nova que tivemos de montar, com muitos jogadores que não estavam a jogar, que eram oportunidades de negócio para virem para o Vitória, que nós não podíamos fazer investimentos muito altos e acabámos por atingir o objetivo fundamental da época, que era ir a qualificar a equipa para a Liga Europa. E isso foi conseguido, e também tivemos jogos muito bons em Guimarães. O Vitória nesse ano faz jogos bons. Vamos ganhar ao Dragão 3-2, ganhámos ao Sporting em casa 1-0, empatámos com o Porto 0-0, com o Futebol Clube do Porto 0-0 em casa também. Temos jogos, mas temos jogos precisamente bons. por aí, ou seja, o ADN Luís Castro, e perdoa-me utilizar esta expressão, estava vincado nas suas equipas, e é isso que lhe permite que consiga atrair a atenção de um clube de Champions como o Shakhtar. Fundamentalmente, E qual é a importância desse posicionamento e da ideia de jogo e de valorização individual? É isso, a valorização individual e um olhar atento sobre todos os jogadores que são da academia. Eu tinha tido isso durante muitos anos no Futebol Clube do Porto, como diretor técnico, depois como treinador da equipa B, e isso foi fundamental mesmo para mim, perceber que quase uma década. É uma década mesmo. Foram 10 anos. Eu Isso perceber mesmo. que a idade o talento não tem idade, e é necessário talento para desenvolver talento. Isso é algo que eu percebi durante a minha passagem e contacto com os jogadores mais novos. Mas isso é claramente decisivo. A ideia daquilo que nós queremos de uma equipa em campo. Embora nós, falando da adaptação, nós quando chegamos a uma equipa temos uma ideia de jogar, ideia como atacar, uma ideia como defender, como transitar, como estar nos esquemas táticos, transportamos uma ideia connosco, mas muitas vezes chegamos e a realidade que encontramos é de um plantel que tem uns jogadores diferentes e que não encaixam tanto na ideia que transportamos connosco, e que nós temos de nos ajustar um pouco. Se eu quero uma equipa ligada, mas tenho um Tyson na equipa que quando recebe a bola no primeiro terço ele queima um acelerador nato. linhas, um acelerador nato de jogo, e transporta a equipa e põe a equipa no último terço. Eu tenho que abandonar a ideia do pivô baixa, pega, toca para ali, vai à largura, vem para dentro, vai para fora, porque eu sei que quando ela chegar ao Tyson ela vai acelerar, que ele não vai receber e não vai jogar ao segundo toque. E não dá para tirar o melhor do indivíduo, não é? E não vai. Então a minha obrigação é tirar o melhor de cada um dos jogadores e contextualizar todos os outros, sem perderem os outros também aquilo que têm, em função daquilo que é o Tyson na equipa. Quem diz o Tyson diz todos os outros, ou o Júnior Santos no Botafogo, ou o Tiquinho, ou o Tchê. Ok, nós temos que perceber aquilo que temos em mãos, e depois, porque eu tenho uma ideia, eu não abdico numa ideia. Ok, pode não abdicar da ideia, mas o futebol vai abandonar a ideia e vai ter que cair. Está-se a pôr a jeito.
Nós pomos-nos a jeito muitas vezes quando somos muito rígidos naquilo que é a nossa ideia. A nossa ideia tem que ser uma ideia flexível e tem que ser uma ideia muito plástica e com várias variantes dentro da própria ideia para nós podermos Mas seguir o com Luís nosso sempre trabalho. pensou dessa forma, ou o facto de ter chegado, vou dizer, ao topo, já numa fase em que acumulava muitas experiências, também o ajudou a encaixar-se melhor, digamos assim? Sim, mas a percentagem de encaixe depende muito do nosso momento. Como é que eu lhe vou dizer? Veja, eu penso que devo atacar atraindo o adversário para depois gerar espaços nas costas dele e eu ao atraí-lo, eu sei que lhe vou expor uma fragilidade, que é atrair o lateral esquerdo, e o central do lado esquerdo é um gajo que não cobra muito bem, e eu vou explorar por ali. Ok. Vou com a ideia de jogo, vou para o jogo com essa ideia, e sei que é por ali que eu tenho de ir. Mas o adversário, afinal, não apresenta essa característica, eu atraio, mas o lateral esquerdo, ele sabe que eu quero que ele venha, ele já não vem, então eu tenho que ser plástico na ideia, tenho que reagir logo e tenho que abandonar uma ideia que foi trabalhada ao longo de uma semana, e os jogadores têm que perceber que eu, ao abandonar essa ideia, não estou a pôr em causa o sucesso no jogo, mas é que o futebol é isto mesmo, é uma adaptação permanente àquilo que é o jogar das equipas em campo. Inventar uma solução no momento ali. E tem que arranjar essa solução. E é para isso que nós existimos. Então é um pouco isso. O futebol é uma sucessão de algo inesperado, que assenta numa organização e que tem o caos só dentro dele em poucos segundos. Às vezes eu ouço dizer, não, o futebol é um jogo de caos. Eu acho claramente o contrário. Eu acho que o futebol é de uma organização fantástica em que o caos existe naquele período em que se perde a bola. Ok, está ali um bocadinho de caos, ou em que se ganha a bola está ali um bocadinho de caos, porque quando ganho, passado 3 segundos já estou organizado. Quando perco, passado 3 segundos já estou organizado. E a outra equipa também já está organizada. O caos existe só naquele momento de perda. É a minha opinião, não estou a dizer que é a verdade. Tudo o que eu digo aqui é só as minhas opiniões. E como é que um treinador se prepara a ele próprio e aos jogadores que orienta para esse caos, para esses pequenos ápices? É perceber o que a tarefa que cada um tem de desenvolver em campo, tem de desempenhar em campo. Saber que quando ganhamos a bola no corredor direito, o que fazer. Sabemos quando ganhamos a bola no último terço, o que fazer. Saber em que país estamos para o fazer. Porque ganhar a bola com 40 graus não é a mesma coisa que ganhar a bola com 10 graus. A torreira do sol. Ganhar a bola ganhar a bola com uma equipa de passe e de toque não é a mesma coisa que ganhar a bola numa equipa de transição. Okay? Portanto, nós percebermos tudo isto para dotarmos a nossa equipa com capacidade de perceber qual o momento, onde ganhou, como ganhou e como é que vai atacar. E como é que vai ficar equilibrada, que é o meu grande problema enquanto treinador. Acho que é um desafio sempre para mim, que é como é que eu fico equilibrado. Não é como é que eu ataco eles. Quando os temos bons, eles até atacam e são inspirados, eles atacam. Agora, como é que eu fico equilibrado? Isso é que é o desafio grande do futebol de hoje. O Luís estava aí a falar das temperaturas altas, ainda não falámos ao certo do desafio na Arábia Saudita. Sim. Hoje fala-se muito, uns bem, outros mal, enfim. Há uma atenção maior do que nunca ao futebol da Arábia Saudita. O que é que o Luís realmente encontrou num clube com ambições, com grandes estrelas também, num país que quer desenvolver-se e quer cada vez mais estar na ribalta? Qual é que foi efetivamente a experiência de treinar o Al Nassr? Treinar o Al Nassr é treinar uma equipa que quer ganhar sempre, e é uma equipa que dotada de jogadores de um nível muito alto e que contém dentro dele o melhor jogador do mundo e que conquistou muitas coisas ao longo da sua carreira, assim como colegas dele, colegas do Cristiano, que também tiveram o mesmo caminho a nível daquilo que é
conquistar, não com a dimensão e com os números que o Cristiano alcançou, mas que também estiveram em Champions, ganharam Champions também, que estão em grandes clubes e em grandes seleções do mundo. Foi um desafio aliciante, foi um desafio que eu gostei muito de abraçar. Filo em consciência, filo porque tive a oportunidade de trabalhar com muitos jogadores da seleção e isso era algo que eu tinha como o meu objetivo de vida. Trabalhar num clube onde fosse onde eu, quando parasse, perdesse 14, 15 jogadores para as seleções, e isso foi conseguido. E como eu já disse no decorrer da entrevista, estou grato aos jogadores, a todos os meus jogadores pela carreira que eu tenho. Também tenho a agradecer aos jogadores do Nasser pelo aquilo que eles acrescentaram à minha carreira. Foi uma adaptação que eu tive de fazer, foi uma forma diferente de viver o futebol, foi uma forma diferente de viver o dia-a-dia, enriquecedora, em que eu dei o melhor de mim, a minha equipa técnica deu também o melhor, em que em determinado momento desse caminho entendeu-se que eu não era a pessoa para dotar o Nasser dos troféus que quer conquistar. Fui substituído pelo Pioli. Espero que o Pioli e a equipa consigam entregar ao Nasser os troféus que o Nasser quer conquistar. Falou dos muitos internacionais que o plantel tem, mas como é que um treinador lida com um plantel que pode não ser o mais homogéneo? Ou seja, e não, creio que não estou a dar novidade para quem nos ouve, há a necessidade de atuar com alguns jogadores árabes que, enfim, no geral não estão ao mesmo nível de outros que chegam. Como é que se lida com esta diferença? Tenta desenvolver a nível geral ou individual também há isso de aprimorar certas coisas numa realidade, lá está, muito específica? Sim, é isso, Tomás. Necessitamos de tudo isso que falaste. Necessitamos de olhar muito à especificidade de cada um, ou necessitamos de olhar muito às condições e o contexto determina aquilo que o contexto está a determinar. Necessitamos de fazer um conjunto de adaptações àquilo que é a nossa forma de treinar, sem abdicar da metodologia que transportamos connosco, sem abdicar da ideia. Há um conjunto de especificidades ali que tens de ter em conta para continuares caminho e para caminhares, que são muito diferentes daquelas que tens na Europa ou muito diferentes daquelas que tens no Brasil. Melhor ou pior? Não. Diferente, sim. E isso teve que ser feito. Jogar de 2 em 2 dias também, 3 em 3, porque o volume competitivo também é muito grande, é muito denso, é algo que debaixo de temperaturas tão elevadas é muito difícil. Uma cultura desportiva dos jogadores árabes um pouco diferente daquilo que é a cultura desportiva do jogador europeu ou do jogador africano ou americano. E sentiu muitas diferenças em relação ao Al-Hilal, em relação ao Al-Nassr, a esse nível, professor? O Luís Castro sentiu isso? Não, o que sentiu-se que nós tínhamos de nos organizar, aquilo que falámos no início do programa, da entrevista, da organização necessária, de um conjunto de pressupostos que são fundamentais para se atingir o êxito. Nós, não é por acaso que o Al-Nassr foi buscar um CEO novo, o Sr. Guido, foi buscar o Fernando Hierro, diretor desportivo, montou um novo departamento de saúde, um novo diretor técnico da academia. Então, se aconteceu tudo isto, é porque algo estava por fazer e houve uma nova vida que começou no Al-Nassr, que eu espero que desague em troféus e em muitas vitórias daqui para a frente. Já que eu só tive a oportunidade de conquistar um troféu ao serviço do Nasser. Mas esse já é o patamar que procura. Falou que era ao nível do Botafogo, que era ao nível do Al-Nassr, dessa reestruturação e da melhoria de diversos departamentos. É esse o próximo passo que o Luís entende? E não estou a pedir que revele nada. Não, é um pouco. Não, mas as pessoas olham por isso. No fundo, aquilo que foi feito no Chaves, no fundo, aquilo que foi feito, como diz, no Botafogo, foi também no Al-Nassr, e que nós fizemos também no Futebol Clube do Porto, aí numa máquina maior,
mas que foi feito pelo Sr. Antero Henrique, pelo diretor técnico da formação, que era eu, em que foi a figura do team manager, os programas de desenvolvimento individual na academia, a criação da equipa B, um novo modelo de organização em que a Deloitte esteve dentro do Futebol Clube do Porto durante anos e anos a instalar um novo modelo organizacional. Portanto, e foi talvez essa vivência que eu tive ali no dia-a-dia, muito controlado por eles, pela Deloitte, ali a levar com reuniões e reuniões sobre organização e sobre modelos, sobre desenhos processuais e devem-me ter encharcado a cabeça de tal forma que eu hoje sou um adepto, confesso, da organização, do rigor, da disciplina e gosto, quando chego, gosto ou de sentir, e se não sentir, de instalar. E realmente sou um adepto disso, e talvez os clubes olhem para mim também como uma pessoa dessas, para além de um treinador que gosta de estender braços para sentir o futebol na sua plenitude. Luís, só duas perguntas, e porque estamos a falar de Futebol Clube do Porto, umas curiosidades sobre o seu trabalho no Futebol Clube do Porto e não sobre o Futebol Clube do Porto atual. Não sente que os 7 anos que passou na formação do Futebol Clube do Porto, e foram 7 anos muito enriquecedores, quer para si, quer para o Futebol Clube do Porto e para muitos jovens do Futebol Clube do Porto, que acabaram por ter oportunidades que provavelmente de outra forma não teriam tido, não sente que esses 7 anos lhe poderão ter condicionado em termos futuros a sua carreira como treinador? Ou seja, dizendo-lhe de forma totalmente aberta, não acha que, por exemplo, há 3 ou 4 anos, se não fossem esses 7 anos na coordenação do Futebol Clube do Porto, podia ter chegado perfeitamente a uma Premier League, por exemplo? Sei lá, se calhar há coisas que nós fazemos de forma inconsciente, sem percebermos muito bem o porquê que as fazemos, não é? Fazemos de forma muitas vezes até instintiva, é a nossa intuição de fazer algumas coisas da nossa vida. E eu acho que o instinto que eu tenho de fazer um ano num clube e mudar para outro, talvez seja o tentar ir atrás de um tempo que inconscientemente eu penso que pode ser um tempo perdido, entre aspas, ou menos movimento que eu tive. Então, juntar experiências, não é? Quero viver, se calhar eu quero compensar um pouco. Porque eu em muito poucos anos as minhas equipas jogaram Champions League, Liga Europa, Champions Asiática, Sul-Americana, portanto em tão pouco tempo eu vivi em diferentes continentes. Talvez seja a minha avidez de viver o futebol a tal voracidade de viver o futebol e conhecer o mundo com o futebol. Sim, que os 10 anos do Porto me provocou. Não foi uma falta de enriquecimento e de evolução, não, porque eu evolui muito. O futebol teve o condão de me ensinar muita coisa, não só os clubes. Ensinou-me a alimentar, ensinou-me a dormir, ensinou-me a respeitar, ensinou-me a ficar a perder, ensinou-me a ganhar, ensinou-me a respeitar uma hierarquia, ensinou-me a respeitar diferentes culturas. O futebol ensinou-me tudo. Eu estou muito grato ao futebol. O futebol por isso disse que eu amo o futebol, porque o futebol não substitui os pais, não substitui os professores, mas tem um papel muito importante em cada um de nós que vive dentro dele. E por isso eu fico, quando ouço falar mal do futebol, eu acho que as pessoas não sabem bem o que estão a dizer, ou estão assentes noutros pressupostos que não são os meus. Eu olho para ele de uma forma muito mais, não sei se é profunda, se é mais leve, nem me interessa isso, mas olho para eles. É a sua forma. É a minha forma de olhar para o futebol. É isso. Mas como é que se mantém o romantismo? Como é que se mantém o romantismo? Acho que pode ser uma resposta. Eu durmo com o futebol, dormi com o futebol a vida inteira. Eu lembro-me de quando o meu pai, dormi com o futebol a vida inteira. Lembro-me quando o meu pai me deu umas chuteiras de plástico, aquilo era tudo plástico, pitons de plástico, tudo. Eu jogava, passeava e dormia com elas. Portanto, aquilo foi o primeiro sinal que eu tive de que ela era a minha vida. Okay? Sim, é difícil ter uma prova de amor maior. E o Tomás perguntou-me como? Como é que consegue manter esse romantismo? Eu também o partilho, mas como é que o Luís consegue mantê-lo? Eu não sou um romântico no dia-a-dia do futebol. Eu não olho para mim como esse
com esse romantismo. Não é romântico no sentido deslumbrado. Eu sou muito não é no sentido deslumbrado. Pois, eu sou muito pragmático com o futebol. O futebol é ganhar, o futebol é mas entregar a paixão vitórias. Agora, esses sentimentos. Agora a paixão eu tenho, é impossível viver dentro dele sem paixão, Diogo. Como é que eu vou viver com alguém presente no meu dia-a-dia se não tiver paixão? Essa paixão foi a que me levou a... Às vezes as pessoas perguntam: como é que foi jogar o teu primeiro jogo de Champions? Foi como jogar um jogo... Não vou dizer que foi como jogar um jogo da Distrital. Não vou dizer isso, mas a pressão que eu sinto de fazer bem no meu dia-a-dia, eu não consigo tê-la de forma muito diferente. Agora, a vivência, cada uma dá o prazer, dá. Claro que ouvir o Win Champions e ter grandes jogos é totalmente diferente de fazer um jogo da Distrital. Não sou maluco, não é? Não sou maluco para dizer o contrário. Agora, aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que é a nossa pressão em fazer bem, isso existe desde que me conheço como treinador. É pressão de fazer bem. Eu acho que e há uma outra pressão dentro de mim que eu confesso. É a pressão de não desiludir quem gosta de mim. Esse cria uma ansiedade muito forte, uma pressão muito forte. Saber que há muita gente que gosta de nós e nós perdendo, para eles não interessa em como os vamos desiludir. Isso foi uma coisa que eu sempre vi e sempre me alimentou e sempre me vai alimentar. E já agora, porque estamos a falar da paixão que o Luís sente em relação ao futebol, e já agora pegando uma expressão que o Tomás usou há bocado, que falou no ADN Luís Castro, eu fiz uma ligeira batota aqui antes de virmos para o estúdio, que foi perguntar aliás, um dos seus adjuntos contou-me que no dia do primeiro treino que tiveram no Rio Ave em 2016, que virou-se para ele e disse umas coisas curiosas que eu até apontei aqui e passo a citar: hoje começamos aqui um grande desafio, temos de ganhar jogos, mas temos de jogar bem. Tu ainda és novo, mas eu já não sou. Não podemos ficar muito tempo no mesmo clube para conseguirmos jogar a Champions. Temos de ganhar jogos, mas temos de jogar bem. Ou seja, eu disse isso ao Severino. Exatamente. Esta preocupação em jogar bem está presente desde o início. E eu disse-lhe, eu queria muito jogar Champions, era a minha vida, era o meu sonho desde sempre, desde que me conheço. Sempre que ouvia aquele hino, aquilo atrai muito. E estava no Rio Ave e ele podia achar que eu estava maluco, mas eu tinha que lhe passar a fórmula. E a fórmula é jogar bem. Não é ganhar de qualquer forma. Porque o que valida a nossa carreira não é só, como eu lhe disse, as vitórias são a fama. Uma vitória provoca fama. Nós na Taça de Portugal ganhamos a uma equipa grande, é famoso porque teve aquele jogo, ganhou. Outra coisa é o prestígio. O prestígio que nós conquistamos ao longo de uma carreira, de procurarmos sempre jogar bem, mesmo em clubes com muita adversidade para isso ser feito. Mas eu acho que essa é a forma. Jogar bem. E a verdade é que menos de 3 anos depois estava a ouvir o hino da Champions. É verdade. Correu bem. Correu muito bem. Verdade. Motivado pelos jogadores. Estive no Rio Ave, que estive no Chaves e que estive no Vitória. Foram eles que provocaram. E a verdade é que o planeamento do Luís resultou, pelo menos nessa parte. Está a correr bem. É verdade. Bem, infelizmente já não temos mais tempo aqui em estúdio para gravarmos. Luís, da parte de todos, muito obrigado. Muito obrigado, por ter estado aqui, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Luís. Acho que posso falar por todos. Gosto, que foi um gosto enorme. Esperamos que tenha gostado também. Eu gostei, como eu vos disse no início, e vou terminar como o que disse. Eu gosto muito de falar de futebol, gosto muito de falar com pessoas que tenham uma paixão também pelo futebol. E gosto de falar para pessoas que tenham paixão pelo futebol e que vejam a vida pelo lado positivo, não pelo lado negativo. Que olhem para o futebol de um lado positivo. É uma coisa que nós procuramos tanto. Então vamos falar das coisas boas do futebol. Já sei que o futebol tem coisas más, mas nós que gostamos tanto dele vamos falar das coisas boas que o futebol tem e esquecer as más, porque este mundo não é perfeito. Nós temos a condição de erro e temos a condição de fragilidade enquanto seres humanos. Então não vamos à procura disso. É isso mesmo. Esperemos que quem nos ouça também goste deste episódio. A sonoplastia e edição é do Gustavo Carvalho. Muito obrigado por nos ouvirem. Até à próxima. Grande abraço a todos. Até à próxima.
posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?